Boa noite, pessoal. Hoje, nosso assunto da aula de hoje é o sistema cardiovascular. É um sistema muito interessante, porém requer que vocês prestem bastante atenção, certo? O sistema cardiovascular, ele é formado por vários vasos sanguíneos, né? Esses vasos sanguíneos, eles têm vários calibres, vários tamanhos, né? Ele tem uns que são mais grossos, outros mais fininhos, tá bom? E esses vasos sanguíneos, eles é quem fazem a comunicação, né? Leva o sangue para todas as partes do corpo, ok? Dentro desses vasos sanguíneos circula o quê? Um líquido muito importante para a nossa vida, que é o sangue, né? O sangue, gente, ele é impulsionado, ou seja, ele é levado através de algumas contrações, né, rítmicas que acontecem em um órgão muito importante também, que é o coração, certo? Então, é um sistema cardiovascular, voltando aqui, por quê? Porque se só fosse cardíaco, o único órgão seria o coração, né? Mas como é cardiovascular, tem a ver com coração e também vasos sanguíneos, ok? O coração junto, né, com uma extensa rede, tá vendo aqui? Vários vasos sanguíneos, eles são responsáveis pela circulação do nosso sangue dentro do nosso organismo, tá bom? O coração, gente, ele recebe o sangue que vem dos pulmões, e quando ele vem dos pulmões, ele vem o quê? Rico em oxigênio, né? Ele vem oxigenado. E aí vai distribuir esse sangue rico em oxigênio para todas as partes do nosso corpo, tá certo? E aí, quando o sangue que sai dos tecidos, quando volta, vai ser um sangue que vai ser pobre em oxigênio, porque o oxigênio ele foi deixado, né, em todas as partes do corpo, e vai ser rico em quê? Em gás carbônico. Volta para os pulmões, né, aquele sangue pobre em oxigênio, mas cheio de gás carbônico. Lá o pulmão vai fazer toda a parte, né, de transferência desses gases e vai fazer sair o gás carbônico e entrar novamente o oxigênio, ok, gente? As funções, né? Funções do sistema circulatório, né, do sistema cardiovascular, é que esse sistema, gente, permite que muitas atividades sejam feitas dentro do nosso corpo com muita eficiência, tá certo? Olha aqui algumas funções que eu quero que vocês aprendam. A primeira função do sistema cardiovascular, gente, é o transporte de gases. Como assim? Como é que acontece esse transporte de gases? Os pulmões, eles recebem o oxigênio, né, assim? O sangue vem, os pulmões responsáveis pela obtenção de oxigênio e também é responsável pela eliminação de dióxido de carbono. O que é isso? O que eu já expliquei para vocês, a troca gasosa. Dentro do pulmão entra oxigênio, sai gás carbônico, certo? Então, a primeira função do sistema cardiovascular é essa, transporta gases. Que gases são esses, gente? Entra oxigênio, né? Eles transportam o oxigênio para dentro do nosso organismo, para ir para as nossas células, e sai gás carbônico, que é um gás que não vai servir para o nosso organismo, ok? Segunda função é o transporte de nutrientes, gente. O sistema cardiovascular, gente, ele também transporta nutrientes. Como assim? A gente sabe que quando nós comemos, né, a nossa alimentação, ela passa, a gente já estudou o sistema digestório, ela passa pelo nosso, todo o nosso tubo digestivo. Lá vai haver o que, gente? Vai haver a digestão, o que é digestão? Quem lembra? É a quebra, né, dos alimentos em partículas bem pequenininhas para que os nutrientes desse alimento entrem nas nossas células. Então, quem faz esse transporte desses nutrientes para dentro das nossas células é também quem? O sangue, né? O sistema circulatório. Outra função, ele também transporta resíduos e metabólicos. Gente, o que são resíduos? Resíduos são restos, é aquilo que não serve mais. Então, o sistema cardiovascular, ele vai fazer o quê? Ele vai transportar esses resíduos, né, para serem eliminados para o meio externo. Por exemplo, gente, né, o transporte dessas substâncias, né, elas são formadas
elas são formadas e o sangue leva essas substâncias que não servem mais, esses resíduos e metabólicos, até os órgãos de excreção. Quais são os órgãos de excreção que a gente já viu? A bexiga, aliás, a uretra, né? Porque sai o quê? O xixi, né? A urina. Pronto, sai ali na urina, sai resíduos, né? São substâncias que não servem mais, é o sangue que leva. Também as fezes, né? E outras substâncias, tá certo? Outra função, gente, é também, ele faz, além de transportar todas essas coisas, o sistema cardiovascular também transporta hormônios, vocês sabiam? A gente estudou em sistema endócrino, né? Os hormônios são substâncias, gente, que são produzidas, né, em alguns órgãos, e aí ela é produzida, os hormônios produzem em um órgão, o sangue pega aquele hormônio e transporta até outros órgãos que precisam daquele hormônio para funcionar, ok? Ó, outra função é o intercâmbio de materiais. Quando vocês escutam falar em intercâmbio, o que é que a gente entende? É uma troca, né? É uma troca. Quando a gente faz um intercâmbio, a gente troca alguma coisa. Por exemplo, então, algumas substâncias, gente, elas são produzidas e são armazenadas em uma determinada parte do corpo. Só que elas não são utilizadas lá, elas só são produzidas lá, tá bom? E armazenadas lá. Mas aí o que é que elas precisam ir para outro órgão, outra parte, para poder funcionar. E esse outro órgão, quem leva essas substâncias de um órgão que produz até o órgão que vai utilizar ela é quem? O sangue. Né? Então, é o sistema cardiovascular. Aqui a gente tem um exemplo, ó, as células do fígado, por exemplo. Existe uma célula, gente, do fígado. No fígado, existem umas moléculas de glicogênio. O que é isso? Esse glicogênio, ele é produzido, ele é armazenado onde? No fígado. Só que o que acontece? Quando a gente precisa de energia, de açúcar no nosso corpo, essas moléculas de glicogênio que estão lá dentro do fígado armazenadas, o sangue pega elas e leva elas para serem quebradas. Quando o glicogênio ele é quebrado, sabe o que tem dentro dele? Moléculas de glicose, açúcar, energia. Aí o que acontece? Quebra o glicogênio que está dentro do fígado e leva a glicose, o sangue leva para as outras células do nosso corpo para dar energia, ok? Outra função do sistema cardiovascular também é o transporte de calor, gente. Ó, o sangue, ele também é utilizado na distribuição de calor, certo? Para várias partes do nosso corpo, para manter a temperatura adequada, né? Em todas as regiões. Permite ainda levar calor, né, até a superfície do nosso corpo, onde esse calor ele é o que? Dissipado, é evaporado. Então, se a gente vai para um lugar muito frio, o sistema circulatório ele começa a trabalhar mais para que o sangue esquente mais a nossa temperatura. E se for para um lugar muito quente, ele faz o quê? O sangue leva, né, aquela temperatura para as extremidades do nosso corpo para que ela possa evaporar e a gente fique com menos calor, ok? Ó, também faz a distribuição de mecanismos de defesa. Ó, o sistema circulatório, ou seja, o sangue, ele também distribui as nossas células de defesa. Ó, os anticorpos, que são os nossos soldadinhos, né? E as células fagocitárias, que são aquelas células que vão matar os micro-organismos, eles circulam por nosso corpo através de quem? Do sangue, para defender o nosso corpo dos agentes infecciosos, ok? Ó, outra função do sistema cardiovascular é a coagulação sanguínea. Já ouviram falar? Pelo sangue, gente, tem muitas substâncias que passam dentro do sangue. Entre elas estão as plaquetas. Já ouviram falar? As plaquetas, gente, elas têm uma função muito importante. Elas têm a função de coagular o nosso sangue. E para que a gente precisa que o sangue da gente seja coagulado? Por quê? Para prevenir
para que a gente não tenha hemorragia. Se a gente não tivesse essas células no sangue, essas plaquetas que fazem o sangue coagular, a gente ia ter direto, o sangue não ia ficar paradinho não, ele ia correr direto e a gente ia ter hemorragia, sair pelo nariz, pela boca, por tudo que é canto, certo? Então, o sangue, gente, ele ainda tem alguns fatores, né, de coagulação e tem as plaquetas. E quando acontecer que algum vasinho romper, o que é que acontece? Se romper um vaso sanguíneo, a gente não vai ter hemorragia. Por quê? Porque as plaquetas, né, e esses fatores aí de coagulação que tem dentro do sangue vão lá e estancam o sangue para a gente não ter hemorragia. É por isso que existem algumas doenças, gente, que a gente analisa também o número de plaquetas. Por exemplo, a dengue. A dengue é uma doença que ela atinge justamente também as plaquetas. Elas não deixam que as plaquetas façam o trabalho delas. Diminui. A dengue é um vírus que faz com que diminua a quantidade de plaqueta no nosso sangue. Se diminuir a quantidade de plaqueta, vão ter menos plaquetas. Para quê? Para coagular o sangue. Então, quando aí na dengue, os nossos vasinhos, eles vão se rompendo. Como não tem plaqueta suficiente para coagular aquele sangue, a gente pode ter o quê? Uma hemorragia. É por isso que a gente pode ter uma dengue hemorrágica. Entenderam? É muito interessante isso, não é? Então, é uma das funções também, coagular o sangue, certo? Ó, o nosso sistema circulatório, gente, é um sistema fechado. Não é isso? A gente não tem comunicação com o exterior. Os vasos sanguíneos, o coração, fica tudo dentro. Não é tudo, acontece tudo dentro, né? É fechado, tá bom? Então ele é formado por tubos, que são chamados os nossos vasos, e também por uma bomba que tem uma função muito importante que faz com que impulsione o sangue, que é um líquido circulante de cor vermelha, né? Por toda a rede do nosso corpo, ok? Olha aqui, o coração, certo? Nós vamos estudar cada parte dela. Ó, o sistema cardiovascular, gente, ele é formado por duas coisas, ou três, na verdade, três estruturas: o sangue, o coração e os vasos sanguíneos. Sistema cardiovascular: sangue, coração e vasos sanguíneos, tá bom? Para que o sangue ele possa atingir as células do nosso corpo, gente, né? E trocar ali materiais com essas células, ele deve ser constantemente propelido, ou seja, impulsionado, jogado, né? Para as nossas células através dos vasos sanguíneos, ok? Olha aqui os componentes do sistema cardiovascular: coração, vasos sanguíneos e sangue. Aqui é um coração, para vocês virem aqui. O coração, gente, é um órgão musculoso, ou seja, é formado por músculo. O nome do músculo do coração, como é o nome? Miocárdio. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em músculo do coração, vocês lembram que é o miocárdio. Ele possui fibras estriadas, né? E também o coração, gente, ele é revestido externamente, ou seja, por fora, por uma camada serosa. Ó, tá vendo aqui que tem uma gordurinha aqui? Essa camada serosa aqui, ó, chama-se pericárdio. Então, o nome do músculo do coração: miocárdio. A camada que reveste o coração por fora é uma camada serosa chamada pericárdio. O coração, gente, ele tem um tamanho aproximado de um punho fechado, certo? Ele sempre vai continuar a crescer em massa e em tamanho até um período avançado da vida. Só que aí chega um tempo, né, uma idade no nosso corpo, no nosso organismo, que ele vai parar de crescer, claro. E qualquer aumento que ele tiver vai ser o que agora? Patológico, ou seja, vai ser uma doença, né? Tem algumas doenças cardíacas que fazem o coração crescer, não é isso? Onde está o coração localizado? No meio do peito, sob o osso externo. Se é sob, está embaixo. Se fosse sobre, era em cima. Então, ele está abaixo do osso externo, no meio do peito, e tem, gente, um deslocamento ligeiramente para a esquerda, ok? Ocupa no tórax uma região que é chamada de mediastino médio.
Quando vocês ouvirem falar nessa região mediastino médio, vocês sabem que é ali naquela região que fica o coração, na parte do meio do peito, ok? O coração, ele funciona como uma bomba, por quê? O coração, prestem atenção, ele recebe o sangue das veias, então chega o sangue para o coração através de quem? Das veias. E é impulsionado, sai do coração para ir para os outros órgãos do corpo através das artérias. Entra no coração pelas veias e sai pelas artérias, ok? Olha aqui o mediastino, o local aqui, ó, mediastino médio é onde fica o coração, tá bom? Abaixo do osso externo, ó, no meio do peito, com uma inclinação ligeira para a esquerda, ok? O coração, gente, ele tem 4 cavidades. O que são cavidades? São buracos, né? O coração tem 4 cavidades. 2 se chamam átrios e 2 se chamam ventrículos. Existe um átrio direito e um átrio no lado esquerdo. E existe um ventrículo no lado direito e um ventrículo no lado esquerdo. Qual a diferença dessas cavidades? Os átrios, tanto o direito como o esquerdo, são câmaras, né, que ficam na parte de cima. São cavidades superiores. Como elas estão em cima, são elas que recebem o sangue no coração. Porque isso aqui não é o coração? Ele é formado por 4 cavidades. Deixa eu mostrar para vocês, ó. 4 cavidades, 4 buracos. 2 átrios e 2 ventrículos. Um esquerdo e um direito, ok? Aqui, no átrio esquerdo e direito, eles são superiores. É por eles que entra o sangue no coração. E para sair, ó, eles entram aqui no coração através dos átrios. Quando o sangue está aqui dentro, se abre para o ventrículo, desce para o ventrículo. E do ventrículo é que vai sair para as outras partes do corpo, certo? Ó, são 4 câmaras fechadas. Tá vendo, gente? Dá para ver direitinho aí, ó. Olha aí também, tá certo? O lado direito do coração bombeia, gente, um sangue que é carente, né, de oxigênio. É um sangue que chega do corpo, ele vem sem oxigênio, não é isso? O lado esquerdo do coração já vai receber um sangue que vem direto dos pulmões. Se ele vem dos pulmões, então ele vem rico em oxigênio. Por quê, gente? Porque o pulmão é onde tem oxigênio. O sangue, quando chega lá, sem oxigênio, vai entrar oxigênio neles e de lá eles vão sair através das artérias para os nossos órgãos, tá certo? O restante do nosso corpo, tá bom? Ó, existe, gente, um ciclo cardíaco que é formado por 2 fases. Na primeira fase é chamado de sístole e a segunda fase é chamada de diástole. Já ouviram falar? Deixa eu dizer para vocês o que é isso. Quando a gente verifica a pressão arterial para saber como tá, se a gente tá com a pressão muito alta ou não, quando a gente verifica a pressão mais alta que der, certo? Vai ser chamada de pressão sistólica. O que é isso? Quando o sangue entra nos ventrículos, os ventrículos se contraem. Eles ficam fechados. Quando eles se contraem, aí sim vai aparecer no aparelhinho lá, no verificador de pressão, vai aparecer a pressão mais alta, porque os ventrículos eles se contraíram. Então vai ser a sístole, pressão sistólica. E aí, quando eles terminam de fazer isso, eles relaxam. Certo? A segunda fase é quando o sangue entra nos átrios. Eles relaxam, eles ficam menos contraídos. Então, a pressão vai ser uma pressão menor, vai ser a pressão diastólica. Por exemplo, se uma pessoa verificar a pressão e der 160, porque a gente chama assim, para as pessoas que não entendem 16 por 9, né? 12 por 8, mas na verdade a nomenclatura é 160 por 90 mmg. O que é mmg? Milímetros de mercúrio. Então,
Se por acaso der, a pressão da pessoa deu 160 por 90, significa que esse 160 é a pressão maior, né? Foi quando os ventrículos se contraíram, então é a sístole, é a pressão sistólica. E a diastólica, o 90 é a pressão menor, certo? Ó, a função básica do sistema cardíaco, gente, realmente é levar o material nutritivo e oxigênio para as células, não é isso? O coração é a bomba que promove uma circulação, ó. O sangue circula sangue por cerca de 100 mil quilômetros de vaso, certo? E a frequência normal, geralmente, está entre 80 até 100 batimentos por minuto. O ideal é que esteja em 80 batimentos por minuto, certo? Em situação de repouso. Mas o normal pode estar até entre 60 e 100, ok?